Oi, gente. Sei que eu tô sumida. Eu falei com vocês, né? Pô, não foi uma coisa que eu quis. Eu vou dar um resumo breve. Eu tive muitos problemas psicológicos. Eu tenho ansiedade e antes, quando vocês começaram a aula, quando a gente começou a aula aqui remota, eu não estava tendo faculdade. E eu comecei a faculdade, vai fazer um mês e meio, por aí ela voltou. E assim, tá uma situação muito complicada, porque. Só um minuto. Voltando. Eu fico uma situação muito complicada porque virou uma guerra. Virou uma guerra entre os alunos e a faculdade. Se você colocar, se vocês tiverem curiosidade, só colocar assim, Polícia Federal chamada na FRJ, que vocês vão ver. E. Deixa eu fechar isso aqui. Bom. Bem melhor. E é isso. E com isso a faculdade começou a fazer muitas coisas erradas com a gente, questão assim de marcação de prova e tudo mais, e eu fiquei muito mal. E eu acho que é um trabalho a gente tem que dar o nosso melhor. E eu não estava conseguindo. Até por isso estou gravando aulas. Mas se vocês tiverem dúvida, claro que eu vou atender vocês, que eu vou escutar vocês. É porque eu me sinto melhor gravando as aulas. Pretendo voltar às aulas online, às aulas com vocês ao vivo. Só que hoje, no momento, eu me sinto melhor fazendo isso. Mas claro que eu vou falar com vocês e tudo mais, se tá tudo bem assim. Começando a aula. Movimento uniforme, parte 2. Bom, velocidade relativa. Vamos ver dois casos de velocidade relativa. Caso 1, VE, que é de velocidade relativa, é igual a VA menos VB. E no outro caso, VR é igual a VA menos VB, que vai virar o mais, né? Que menos com menos é mais. Mas vamos com calma. No primeiro caso, temos dois carrinhos que estão indo na mesma direção. Aqui, a velocidade relativa é 50, que é desse carrinho aqui atrás, menos 30. A velocidade relativa é 20. E nesse outro caso, vamos considerar esse caso. Professora, mas por que eu quero saber isso? Porque a gente vai usar muito em ultrapassagem. Vocês já perceberam que isso também é na nossa vida? Quando vocês estão no carro, RT ou no trem, quando você está indo junto com, no automóvel do lado, mas indo junto, e, por exemplo, tem um trem A e um trem B. Vamos falar que você está no trem B. Quando você olha para o lado e você vê o trem A, você não percebe que a velocidade dele está. Vocês podem estar a 80 km por hora, mas parece que ele está, tipo, vocês estão a 20, porque você consegue até ver, muitas vezes, as pessoas que estão no outro trem, estão autônomos. Mas, então, esse caso, acho que ficou claro. No caso 2, vamos imaginar que você está num ônibus e tem vindo um ônibus assim, ó, isso aqui e o ônibus está vindo assim. Vocês estão indo em sentidos contrários. Não passa muito rápido, você às vezes não consegue nem olhar que quantas pessoas tem no ônibus, se o ônibus está cheio, se o ônibus está vazio. Passa muito rápido. Isso explica. Quando a gente está no mesmo sentido, as velocidades diminuem. E fica uma velocidade bem pequena, porque ele estava com 30, com 50, um carro e outro com 30, foi para 20. Agora, quando existe esse sentido contrário, elas somam. Mas, professora, por que elas somam? Se lembra que a gente conversou que quando. Vamos imaginar que esses carros são vetores. Quando dois vetores estão em posições opostas, um tem que ser negativo. Por quê? Para representar que ele está oposto. Geralmente a gente coloca o negativo quem está da direita para a esquerda. Quem aponta para a esquerda, né? Que é esse, no caso aqui, é esse V é igual a 30 km por hora. Esse carrinho aqui, cinza, né? Acho que é cinza isso. Então, o que acontece? Tem o carrinho verde indo normalmente, como ele estava indo antes, no caso 1, e veio o carrinho cinza. Só que agora ele está no sentido contrário.
Então, como a gente estabeleceu que a velocidade é negativa e a gente tem que diminuir e a fórmula é diminuir as velocidades, no final vai somar. Por isso que menos com menos dá mais. Aí falou assim, pô, professor, mas eu não entendo esse negócio de porque fica negativo, mas já tinha negativo, aí soma. Como eu falei, é só você pensar na vida real. Na vida real, quando aí, vamos colocar carros mesmo. Você tá num carro e tem um amigo seu no outro carro. Se vocês estiverem no mesmo sentido, mas vamos colocar assim, um tá a 100 quilômetros por hora, você tá a 100 quilômetros por hora e o outro tá a 110. A diferença vai ser de 10 quilômetros por hora, né? Porque aqui, ó, como é que falou? Eu coloco 100, vamos colocar assim, 100 menos 110 menos 100. Vai ficar 10. Se você olhar para o lado, você vai ver o seu amigo, assim, na sua frente, mas bem assim, bem devagar, como se você estivesse até andando. Agora, se você estiver indo e o seu amigo voltando, e você estiver assim, 110, vocês não passam voados, tipo, às vezes não sabe, você às vezes nem sabe quem tá dentro do carro. Então, é só você pensar na vida real, tá? Gente, se não ficar claro, me chama no privado ou manda a pergunta lá no grupo que eu vou respondendo. Ultrapassagem. Gente, ultrapassagem, ela começa. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham isso em mente. A ultrapassagem começa quando, aqui, ó, tá vendo que o ônibus, ele tá. O começo do ônibus está alinhado com o final do caminhão? E depois, quando coloca aqui, final da ultrapassagem, aí o começo do caminhão, que era o que estava sendo ultrapassado, tá no final do ônibus. Sempre, sempre é assim. Gravem essa figura, porque muitas vezes não começa o exercício assim. Muitas vezes o ônibus, que é, aqui nesse caso é o que está ultrapassando, não começa nessa posição. Começa um pouco atrás, ou às vezes um pouco à frente. Então tem que se pensar nisso. O início da ultrapassagem, é quando nesse caso aqui é o ônibus, mas qualquer outro aqui, ó, é o que eu vou ultrapassar. Aqui ele não começou a ultrapassagem, aqui também não, aqui também não. Não, aqui já é, mas aqui também não. Quando eu alinho assim, ó, aqui começa a ultrapassagem. Peraí, deixa eu... Aqui começa a ultrapassagem. Ah, professor, e quando é que vai acabar? E vão imaginar que o meu. Isso aqui é o final. Aqui, ó, tá tendo ultrapassagem, tá tendo ultrapassagem, tá tendo ultrapassagem. Quando isso aqui, que é o final, encosta nesse aqui, que seria, vamos colocar assim, o começo, acaba a ultrapassagem, exatamente como está nessa figura. Professora, por que você está falando isso? Porque vamos falar que esse cara já esteja bem longe, já esteja assim, ó. Aqui a ultrapassagem aconteceu há muito tempo. Então a gente tem que determinar onde começa a ultrapassagem e quando acaba. A gente vai fazer um exercício é, vendo questão de ultrapassagem. Aí a fórmula que vocês já conhecem, aqui esse O é do ônibus, SO, que é o S só o S sozinho seria a final, né? SO, esse O é de ônibus, é igual a SI, esse I é de inicial. Lembrando que S é posição. Então, posição final do ônibus é igual a posição inicial do ônibus, mais velocidade do ônibus vezes o tempo. Para o caminhão é a mesma coisa, só mudei as siglas. Aí o que a gente faz na ultrapassagem? Achar o tempo, igualar as equações e quando cada veículo anda. Na verdade, a gente tinha que achar o tempo, igualar as equações e achar quando cada veículo anda, usando o tempo na fórmula. A gente vai ver isso com calma, mas só deixar aqui porque depois que a gente fizer o exercício, que eu vou fazer agora, vocês vão perceber o quanto isso faz sentido. Vamos para o primeiro exercício. Um corpo se desloca e possui a seguinte equação horária. S é igual a menos 4 mais 2t. Calcule seu espaço inicial e sua velocidade. Aqui, na verdade, não devia ser calcule. Na verdade, o calcule devia ser abaixo do B. Aqui ele só quer saber o seu espaço inicial e sua velocidade. A fórmula geral não é S, que é a posição final, é igual a S0, que é a posição inicial,
mais VT, velocidade de tempo. E o que a gente tem? A gente tem S é igual a menos 4 mais 2t. Então, o seu espaço inicial é o quê? Menos 4. E sua velocidade é o quê? É 2. Esse exercício só foi para você lembrar da fórmula e conseguir identificar, mesmo não estando ali, falando assim, ó, essa é a posição inicial e essa é a velocidade, foi feito para esse exercício. Vamos para a letra B. Posição do corpo quando 10 segundos. Gente, ele quer a nossa posição do corpo. Ele quer o nosso S. Quando 10 segundos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a equação que ele nos deu e jogar o 10. Como é que fazemos isso? Ó, para t igual a 10. S é igual a menos 4 mais 2 vezes quanto? Vezes 10, porque ele deu esse 10. Professora, mas por que a gente vai usar essa equação em vez de usar a geral? Porque essa equação, ó, um corpo que se desloca possui a seguinte equação. Ele já fez o nosso trabalho. Ele já pegou a equação geral e já fez para esse corpo. E agora ele só está querendo variações, entendeu? De tempo, de espaço, de posição, que é o S. Fazendo essa conta, 16 metros. Então, em 10 segundos, no tempo 10 segundos, eu vou estar na posição 16 metros. C. A variação do espaço entre os instantes T1 é igual a 1 segundo e T2 é igual a 5 segundos. Deixa eu aumentar aqui, que aí vocês não veem spoiler. Para T igual a 1 segundo. S1, eu coloquei esse 1, gente, é só para representar o tempo 1 e depois eu coloquei aqui, ó, dá para ver, ó, para T2 e S2. Eu tenho, de novo, pegando a fórmula que ele já deu, menos 4 mais 2 vezes 1. Fazendo essa conta, S1 é igual a menos 2 metros. Para T2, eu vou até mostrar aqui, ó, 5 segundos, substituindo a fórmula que ele deu. S2 é igual a menos 4 mais 2 vezes 5. Fazendo essa conta, S2 é igual a 6 metros. Mas ele fala que ele quer a variação do espaço. O que é variação? Primeira coisa, o que é variação? É o que eu tenho menos no final. Agora vamos saber o que ele quer. Ele fala de variação do espaço. Então vai ser o S final menos o S inicial. Nesse caso, o S final é o 2 e o S inicial é o 1. Ficando assim com ΔS é igual a S2 menos S1. ΔS é igual a 6 menos 2. Pô, professora, uma coisa muito, muito importante que às vezes até eu erro. Esse menos, nunca se pode esquecer dele. Sabe por quê? Se eu coloco menos e jogo só o 2, ia dar 4 metros. A variação seria de 4 metros. E tá errado, porque esse menos aqui, eu não falei para vocês que variação de qualquer coisa, seja de tempo, de espaço, de velocidade, é o final menos o inicial? Isso já é da fórmula. Esse menos 2 aqui é do número. É do número. Então, eu tenho que colocar os dois menos. Sempre, 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 sempre. Porque assim ele vai virar um mais e vai somar, ficando 8. Vamos ver aqui. Opa. Falando esse tamanho aqui. Acho que foi tranquila essa questão. Vamos fazer agora uma de ultrapassagem. Lembrando, se você tiver dúvida, vai anotando sua dúvida enquanto vê a aula e depois me fala, me manda uma sequência, ó, eu não entendi isso, não entendi isso. Eu explico devagarzinho. Opa. Aqui. Agora uma de ultrapassagem. Em uma estrada de pista única, um carro de 4 metros de comprimento com velocidade de 2 metros por segundo quer ultrapassar um caminhão logo de 28 metros, que está com velocidade constante de 36 km por hora. Ó, já presta atenção aí. O motorista do carro inicia a ultrapassagem quando a frente do caminhão encontra-se a 50 metros de um túnel. Quanto tempo ele levará para realizar a ultrapassagem? Primeira coisa, ele está perguntando ultrapassagem, beleza? Então, o que eu falei para vocês? Que quem está ultrapassando, quem vai ultrapassar, a ultrapassagem começa quando se alinha o final de quem vai ser ultrapassado com o começo de quem vai ultrapassar. E a... Gosto da moto passando.
E acaba quando quem foi ultrapassado tá com o começo, vamos colocar assim, com o rosto na traseira de quem estava ultrapassando, tá? Aqui tem um desenho. Então, eu tô falando isso pra vocês porque a pergunta é quanto tempo ele leva para realizar a ultrapassagem do caminhão? Ele quer ultrapassagem. Essa informação que ele dá, ó, o motorista do carro inicia a ultrapassagem quando a frente do caminhão encontra-se a 50 metros do túnel, é desperdício, é para confundir vocês, tá? Eu só tô falando isso porque é uma questão de pegadinha. Aqui, ó, o desenho. Que dá para explicar. O começo do carro, que é o que vai ultrapassar, está alinhado com o final do caminhão. E a ultrapassagem vai acontecer quando a bundinha do carro estiver alinhada com a frente do caminhão. Acho que agora todo mundo conseguiu entender. Eu determinei que onde o final do carro é o nosso ponto zero, é o nosso ponto inicial. E a frente do nosso caminhão é o nosso ponto final. Professora, mas por que você colocou de 0 a 32? O comprimento do carro não é de 4 metros? E o comprimento do caminhão não é de 28 metros? Se eu somar os dois, não dá 32? Ah, professora, mas como é que você pensou nisso? Gente, eu não falei. Imagina que tenha dois objetos e eles se unem no começo da ultrapassagem. Então, eu sei que o carro tem 4 metros. E eu sei que o caminhão tem 28 metros. Se eu estou falando que a ultrapassagem começa quando um se alinha no outro, o que vai ultrapassar o carro, que nesse caso que vai ultrapassar, se alinha com o final do caminhão, é só somar 4 mais 28, que a gente vai ter o nosso percurso total, tá? Se não for claro, gente, manda mensagem, eu explico de outra forma e dou mais exemplos também. Aqui, ó, o que eu falei para vocês. Ele está a 38 km por hora. Temos que fazer o quê? Passar para metros por segundo. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Agora vamos para a conta. Aqui, ó, fazendo a nossa equação conhecida, SA é o carro, tá? É que eu coloquei. Ah, tá. É porque no exercício eu estava falando carro é A e o caminhão é S. Eu acho que é de automóvel. Agora, vamos pensar aqui, eu falei, cara, por que colocou A? Eu acho que é de automóvel e C de caminhão, né? Enfim, SA é igual a S0A mais B0 mais VAT. E a mesma coisa para o caminhão. SC é igual a S0C mais VCT. Lembrando que esse A e esse C é só para... Nossa. É só para determinar... como se diz, o de que a gente está falando. Porque se eu coloco assim, S é igual a S0 mais VT, S é igual a S0 mais VT, no final a gente confunde. Então é sempre bom determinar de quem a gente está falando, até para quem vai corrigir sua prova, entendeu? Provas que não tem essa notação, essa indicação, muitas vezes recebe metade da nota, ou se tira ponto. Não estou falando, depende do professor. Mas, por exemplo, eu tiraria bastante, porque você tem que determinar de quem você está falando, tá? Fazendo aqui, ó, minha posição inicial do carrinho era 0, a velocidade dele era 22 e t, que é o tempo que eu não sei. A do caminhão, a posição inicial dele era 32, tá? Mais 10, que eu transformei, né, o 36 em metros por segundo, t. Professora, mas por que 32? Gente, porque aqui, ó, eu não posso falar. Aqui a gente olha a posição do caminhão. Como é. Deixa eu achar a palavra. Nesse instante aqui que vocês estão olhando agora, é o ponto que eu falei assim. Aqui que eles estão. Aqui que vai começar. Então, o carro está começando da onde? O carro está começando do zero. E o caminhão, ele está começando da onde? A ultrapassagem, que ele vai ser ultrapassado, mas ele também tá na ultrapassagem. Ele está no ponto 32, que é o ponto da... Ui, desculpa. Da... Gente, da frente dele.
Então, é por isso que a posição inicial dele é em 32, tá bom? Então, espero que tenha ficado entendido isso aqui. Tá. E foi certinho. SA é igual a SC. Quem viu a aula passada, há 2 semanas atrás, me diga, companheiro, só um minutinho. Dá uma pausa aqui. Ai. Gente, por que eu igualo a posição final deles? Porque se tiver ultrapassando, a posição final vai ser igual. Então, por isso que se iguala. Tipo, a posição. Eu tô ultrapassando. Esse cara aqui, ele tá parado. Parado sem termos. Ele tá em movimento. Se lembra que negócio de movimento mais inércia? Porque ele não tá mudando a velocidade dele. Esse aqui que tá com a velocidade maior, então tá passando. Então, tipo, tá uma coisa assim, ó. Você tá vendo que ele tá mantendo uma constância, mas esse aqui que tá passando mais rápido. A ultrapassagem vai acontecer quando as posições finais estiverem baixo. Então é por isso que a gente iguala SA com SC. E, professora, mas eu igualei esses daqui. Mas eu esqueci o que ele pede. O que ele pede? Ele pede o quanto tempo levará para realizar a ultrapassagem do caminhão. Entendeu? Então é por isso que eu igualo. Eu já sei que a ultrapassagem acaba quando as posições finais estão iguais. Mas quem é a posição final de A? Não é 22T? E quem é a posição final de C? Não é 32 mais 10T? Eu só coloquei as equações aqui, tá? 22T menos 10T é igual a 32. 22 menos 10 é igual a 12. Aqui a gente, lembrando do T, 12T, igual a 32. Passo para lá, aqui está multiplicando, passo para lá dividindo. Lembrando que essa barrinha aqui é de divisão, porque eu não sei ainda colocar um sobre o outro. 32 dividido por 12 é igual a 2,6 segundos. Agora, aqui ó, a questão todinha. Vou também disponibilizar o PDF para vocês. Gente, é só isso. Vamos fazer mais exercícios. Espero que vocês tenham conseguido entender. Não entendeu? Me chama, por favor. Espero que vocês vejam essa aula. E é isso. Acho que eu vou continuar com a gravação de aula e publicando. Até chegar, depois dessa, tem mais 2 aulas. Antes de a gente fazer aquela aula de exercício. Que eu faço aquela listona e vocês fazem, depois a gente vai corrigindo. Acho que nessa lista eu vou voltar com as aulas online, tá?